E pessoal do 7º ano, bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Eu sou a professora Maria Fernanda e hoje, olha, eu já vou assim contar desde o início que a gente está com uma presença muito, muito especial aqui do meu lado. Vocês querem saber quem é? A Lidiane. Oi, Li! Oi. Seja bem-vinda, Li. É um Obrigada. prazer receber você aqui no Centro de Mídias. Muito feliz. Ô, Lid, que ano que você tá? Eu tô no 7º ano. 7º ano D. E de qual escola? Da escola PE 9 de Julho de Taquaritinga. Taquaritinga. Quer mandar um beijo pro pessoal? Com certeza. Um beijo para toda a escola, a equipe gestora toda. E um super abraço especialmente para minha sala, 7º ano Ai, D. coisa linda. 7º D. Um beijo para todos. Olha, eu vou contar aqui o título do encontro de hoje, que a gente está aqui com a Lid. É o seguinte, que vai aí na tela. Ou isto, ou aquilo. Aí vocês vão estar pensando, nossa, professora, mas que título é esse? A gente já vai ver o que a gente quer dizer com isso. Primeiro, a gente vai ver o material que a gente precisa, tá bom? Então, como sempre, lápis ou caneta, papel ou caderno, pode ser o diário de práticas e vivências de vocês, que a gente usa bastante em projeto de vida, e precisaremos também do caderno do aluno, né, do currículo em ação. O volume 2, hoje a gente vai fazer aí das páginas 187 até 188. Combinados? Muito bem. Qual é, Lid? Conta pra gente, qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é refletir sobre a importância de pensar com mais aprofundamento sobre as possibilidades de fazer escolhas acertadas. Ai, que importante. A gente faz muito isso em projeto de vida, né? Sim. Praticamente todas as aulas a gente pensa um pouquinho sobre isso, não é? Sim. E, Lid, você consegue dizer pra gente quais são as competências em foco hoje? Competências e focos de hoje são foco e determinação. Boa. Então, na competência em foco, a gente já tem foco, né? O foco e determinação, as competências de hoje. Aí, pessoal, para a gente pensar um pouquinho, assim, começar a entender o título da nossa aula, ou isto ou aquilo, eu quero colocar uma pergunta aí na tela para vocês. 2 minutinhos, Lid, dá 2 minutinhos para eles responderem? Sim, Eu sim. acho que dá, né? E a pergunta diz assim, ó, normalmente, quais são os critérios que você utiliza para tomar uma decisão? Então, talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso, por isso que é importante a gente começar a pensar um pouquinho nessas coisas. Normalmente, quando você está assim, prestes a tomar uma decisão, quais critérios você usa para tomar essa decisão? Pensem aí, 2 minutinhos a gente já se vê. It's the holiday. Everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday. Everybody get a gift. Brand new.
Que legal, pessoal, estamos de volta. Ô, Lid, você já parou para pensar nessa pergunta? Sim, várias vezes. Eu fico vendo, né, qual é o melhor caminho para mim. Primeiro eu vejo as possibilidades, que é o mais interessante. Boa! Então, assim, se eu tomar essa decisão X, tem possibilidade de acontecer isso daqui. Isso, Aham. isso. Aí depois eu vejo qual é o melhor caminho para mim, né, Que para a legal. decisão ser certa, né? Aham. Então, é importante, né, a gente pensar Sim. sobre as decisões que a gente vai tomar. Porque se a gente sai tomando um monte de decisão assim, sem pensar muito, sem refletir muito, tem uma grande chance de não ser tão legal. Não é? Então, Exatamente. é sempre bom a gente levar em consideração alguns critérios, e esses critérios podem mudar de pessoa para pessoa, né? Antes da gente tomar uma decisão. Ainda mais se for uma decisão assim bem importante, né? Sim, com Daí, certeza. mais ainda a gente tem que pensar sobre ela, né, Lid? Exatamente. Aí, olha só o que vai na tela para você. Um trechinho do Você talvez não tenha parado para pensar, mas desde pequeno ou pequena, você já vivencia experiências cotidianas, nas quais faz escolhas o tempo todo. Por exemplo, quando você era bebê, optou por pegar um brinquedo ou outro. Assim como, agora, você decide todas as manhãs ir para a escola, fazer as tarefas ou brincar. Exatamente. A quantidade de escolhas, de decisões que a gente faz todos os dias na nossa vida, desde que a gente era menor até hoje, é uma quantidade enorme. Às vezes a gente nem percebe isso, né? Então, por exemplo, hoje vocês tomaram a decisão, fizeram a escolha de acompanhar as aulas do Centro de Mídias. Todos os dias podem tomar a decisão de fazer as tarefas, de estudar ou não, de acordo com a decisão que cada um toma, né? E se a gente for pensar assim, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida, quantas decisões a gente não tomou? Não é verdade? Então, desde a decisão que a gente toma quando a gente é pequeno, né? Vou pegar esse brinquedo, vou pegar outro, e eles vão nos ensinando diferentes coisas, né? Até decisões do tipo, a Lidiane tomou a decisão de vir aqui com a gente hoje, né? No Centro de Mídias. Então, essas decisões a gente vai tomando ao longo da nossa vida, e é claro que a gente não para pensar muito em cada uma delas. Algumas decisões a gente vai fazendo, né, porque elas são mais fáceis, mais práticas. Agora, outras que são importantes e envolvem, né, um grande número de possibilidades de possibilidades na nossa vida, certamente a gente tem que parar para pensar sobre elas, né? Tanto é assim que, olha quem já sabia disso. Ô, Lid, quem que é que está ali, hein? Alice no País das Maravilhas. É exatamente, a Alice no País das Maravilhas, né? Essa obra do escritor Lewis Carroll foi transformada diversas vezes em história em quadrinhos, em filmes, né? E aí tem um determinado ponto, né, do filme lá de 2010 da Alice no País das Maravilhas, que ela já ouviu tanta coisa, ela já ouviu tanta gente falando para ela conselhos diferentes, coisas diferentes, ela não sabe mais o que fazer. Aí ela para, ela senta, assim que nem ela está sentada aí na imagem, e ela começa a pensar. Ela vai pensando, matutando, até que chega uma hora que ela toma uma decisão. Qual é a decisão que ela toma, Lid? Este sonho é meu e eu decidirei daqui em diante. Então, ela praticamente diz assim, gente, esse sonho é meu e eu decidirei daqui em diante. Não é? Ela ficou cansada de ficar ouvindo tanta coisa de todos os lados, opiniões diferentes, e ela falou assim, ufa, peraí, agora eu preciso sentar, eu preciso refletir, eu preciso ver de tudo isso que eu ouvi, de tudo isso que eu pensei, o que faz sentido para mim e quais critérios eu vou usar para fazer as escolhas que eu tenho que fazer daqui por diante, pensando assim, eu tenho um sonho, né? A Alice tinha vários sonhos ali na obra dela, né? Você tem um sonho, Lid? Eu tenho.
O meu sonho, principalmente, era participar aqui do Centro de Que coisa Mídias. linda. Então, esse, ó, cheque. Cheque, é. E agora eu tô pensando em me tornar médica. Que médica coisa cirurgiã. linda. Cirurgiã, muito bem. Então, você tendo esse sonho, essa meta, Lid, você vai traçando aí aos pouquinhos os passos que você precisa dar, que vão te levando a chegar mais próxima da realização desse sonho. Né? E aí vai ter um monte de gente que vai te fazer, Lid, é assim, Lid, é assado, Lid, ó. Aí você vai ouvir tudo isso, só que vai ter uma hora que você vai ter que sentar, igual a Alice faz, e dizer assim, tá, peraí, que esse sonho é meu e eu preciso decidir. Então, eu vou pensar em tudo que me disseram, em tudo que me aconselharam, nas opiniões das pessoas, nos meus próprios sentimentos, e agora eu vou tomar as decisões bem refletidas e baseadas em certos critérios. Não é assim? Sim. Isso quem está contando para a gente não é a professora Maria Fernanda, não é a Lid. Quem está contando para a gente é a Alice no País das Maravilhas. Então, ela tem alguma experiência para poder contar, falar sobre escolhas e decisões para a gente, não é verdade, Lid? Tanto sobre escolhas boas quanto escolhas más, que ela faz os dois na história dela. Exatamente. Né? Aí, pessoal, caminhando um pouquinho aqui com o nosso encontro, eu trouxe para vocês, então, um trechinho do Caderno do Aluno, ainda na página 188, que vai aí na tela para vocês. E diz o seguinte: estabelecer critérios para uma escolha é o mesmo que definir as raízes debaixo da terra para as suas decisões. Então, as raízes são o que conferem firmeza, são o que conferem coragem e determinação para que a gente consiga alcançar o que a gente deseja. Aí, aqui a gente tem algumas perguntas que podem ajudar a identificar quais os principais critérios que a gente pode levar em consideração na hora de fazer escolhas. Aí você pode, claro, com o auxílio do seu professor de projeto de vida, por exemplo, a Lid vai contar com o auxílio da professora Mirella, né, da PI 9 de julho, lá de Taquaritinga, para tomar notas das respostas, né, no diário de práticas e vivências. Uma pergunta que a gente pode fazer é: o que me faz saber que eu quero realizar meu sonho? Lid, o que faz você saber que você quer se tornar uma médica cirurgiã? Já pensou nisso? Sim, algumas vezes sim. Eu já me perguntei fazendo isso, por que eu quero ser médica cirurgiã? Então, assim, eu vejo a minha vida, né, como um todo, e vejo que eu gosto sempre de ajudar as pessoas, sempre salvo as vidas dela, legal. praticamente. Esse é um excelente motivo, né, Sim. para a gente investir nos nossos sonhos. Aí a gente tem outras perguntas, por exemplo, o que pode dificultar, Lídia, a realização do seu sonho? O que você acha? Pode ter algum obstáculo nesse caminho até você chegar lá na medicina? Sim, eu acho que muitos no caminho, né? Deve ter. Tanto em pessoas querendo decidir o que é certo para mim, e também questão de dinheiro também pode haver algumas situações assim. Né? E é sempre bom que a gente possa também um pouquinho prever, antecipar essas dificuldades Sim. que podem surgir, para elas não pegarem a gente totalmente de surpresa. Sim. Né? E depois, uma terceira pergunta legal da gente se fazer também, né, em relação aos critérios para tomar decisões, é a seguinte, número 3, vejam aí. O que é que eu preciso decidir para realizar o meu sonho? Porque, às vezes, a gente fala assim, eu tenho um sonho. O meu sonho é, por exemplo, conhecer a Índia. É um sonho de muita gente, inclusive meu. Só que daí eu só fico nisso. Né? Eu fico, eu quero conhecer a Índia, Lídia, eu quero conhecer a Índia, você sabia? Eu quero muito. Só que assim, eu só fico nisso, eu não decido as coisas que eu preciso fazer até... Você não dá o primeiro passo. Isso, eu nem sei qual é o primeiro passo que eu tenho que dar. Né? Então, é importante a gente pensar assim, eu tenho meu sonho, mas eu também preciso decidir coisas neste caminho até chegar a realizar o meu sonho. Então, eu preciso decidir que eu vou poupar dinheiro para a viagem, eu preciso decidir um momento certo da minha vida para fazer essa viagem. Então, todas essas decisões, elas estão envolvidas nesse processo de busca, né, pelos nossos sonhos. Então, decisões e sonho são coisas que têm
tudo a ver. A Alice já falou isso para a gente, não é verdade? É. Esse é o meu sonho, eu vou decidir aqui algumas coisas. Beleza? Aí, pessoal, falamos aqui de sonho, falamos de decisões, falamos da Alice. E eu vou deixar aqui com vocês uma frase do próprio Lewis Carroll, que é o autor, né, da Alice, e ele disse assim: eu não posso voltar ao passado, porque lá eu era outra pessoa. Eu não consigo voltar a ser a pessoa que eu era no passado. Quanta coisa não aconteceu, né? Para eu chegar até aqui e eu me tornar quem eu sou hoje. Então, eu vou acolher essa pessoa que eu sou hoje e fazer dela a melhor versão possível. Vocês estão lembrados? Quanto tempo faz, hein, Lidy, que a gente falou sobre assembleia? A assembleia faz mais ou menos umas 2, 3 semanas. Faz umas 3 semanas por aí, né? Sim. Que a gente conversou sobre assembleia. Assembleia é esse espaço, assembleia escolar, assembleia de sala, esse espaço em que a gente consegue colocar pautas, trazer temas para conversar com os nossos colegas, com os professores. A gente pode até fazer uma assembleia cujo tema seja, de repente, a realização dos sonhos do pessoal da sala, não é verdade? Sim. Daí, a Lid, ela ficou muito envolvida com o tema da assembleia que aparece no caderno do aluno, que apareceu nas aulas do Centro de Mídias, que apareceu nas aulas da professora Mirella. E ela falou assim, por que não eu pensar um pouquinho melhor sobre a assembleia e fazer um material para apresentar para a minha professora e para os meus colegas? E foi assim, não foi, Lid? Foi. Que você elaborou esse material lindo que você vai apresentar para o pessoal agora. É. Que bacana. A gente vai colocar o PowerPoint ali na tela, para todo mundo já começar a ver. PowerPoint que foi feito pela Lid. E agora o microfone é seu. Bom, primeiramente eu coloquei Assembleia de Classe. O meu nome, Lidiane Cecília, o 7º ano D. P, 9 de julho, a escola. Aula de projeto de vida. E hashtag eu no CMSP. Ah, boa. Você já estava pensando assim, opa, será que eu vou apresentar lá no Centro de Mídias? Boa. No próximo slide, eu coloquei o problema, né, a quantidade de alunos que participa, que entra nas aulas remotas, né? Aí eu coloquei um quadrinho colocando a quantidade de alunos é moderado. Sabemos que tem aqueles que têm dificuldade e que estão sem acesso à internet. E já tem uma solução para esses alunos. Ô, Lid, como que você, assim, você que definiu esse problema-chave para a Assembleia? Sim, eu fui procurando, né, na verdade, nas aulas, o que estava de errado nela, o que estava poderia faltando. melhorar, né? Isso. Beleza. Bom, aí eu coloquei, mas tem aqueles que não têm vontade de aprender, participar e se sentem obrigados a participar. Por isso, muitas vezes não participa. Esse obrigado que eu coloquei aí, eu coloquei como não acharam um porquê deles participarem. Interessante isso, né? Sim. Já que a gente está falando de critérios de escolha, né? Aí a pessoa se pensa assim, se coloca assim, ufa, vou participar da aula ou não vou? Ela tem essa escolha, daí ela se sente obrigada porque ela sente que não tem muito critério de escolha, né, Lid? Bom, aí eu coloquei que no próximo slide, né, que vai aparecer, que a gente vai ver as possíveis soluções para ajudar nesse problema. Possíveis soluções para ajudar no nosso problema. Clubes juvenis, aulas diferenciadas, dinâmicas, videoaulas, lista de exercícios, dicas e orientação de aprendizagem. Ô, Lid, me conta uma coisa. Essas possíveis soluções que estão muito legais, foi você mesma que pensou ou foi numa conversa com os estudantes? Como que surgiu isso? Essas ideias aí eu vi o que dava para ajudar, né? Eu fui procurando com os professores também, em particular, tá? Eu fui procurando o que dava para ser feito. Aí eu achei algumas coisinhas, fui encaixando, aí as ideias foram surgindo. Aí eu coloquei também aí, e no próximo slide eu coloquei, né, o que minha sala, né, poderia estar ajudando, falando as ideias deles para ajudar. Que legal.
para ajudar no problema identificado, que era, de repente, um baixo número de alunos que estavam interessados, né, nas aulas. Uhum. Bom, eu coloquei ideias que possamos utilizar para chamar a atenção dos alunos que não estão participando. Palestras foram o que eles disseram, busca ativa também, e conversa com os pais e os responsáveis, né? Que essa ideia aí, a professora sugeriu que poderia estar começando diante dos alunos, né? A gente começaria, né? Pegaria o contato deles, falaria, seu filho não está participando, o que você pode estar fazendo para ajudar, essas coisas. Entendi. Então, quando você trouxe, Lid, esse trabalho, essas ideias, aí você perguntou para o pessoal da sua sala, naquele formato mais ou menos de assembleia, né? Sim. E aí, gente, o que a nossa sala pode fazer para tentar melhorar essa situação, né? E aí os seus colegas trazem, então, essas ideias, né, Lid? Vamos ver de novo? São as palestras... Busca ativa e conversa com os pais e os responsáveis. Legal, legal. A gente tem mais uma tela depois dessa? Não. Ô, Lid, como que foi a experiência de apresentar esse trabalho para os colegas e para a professora? Primeiramente, né, a ideia surgiu, eu falei, eu vou participar, eu quero participar, eu vou conseguir. Né? Aí eu já falei, professora, me ajuda aí, o que a gente pode estar fazendo e tal. Aí eu fui, né, a gente foi procurando saber mais. E é uma experiência incrível, né? Porque você conhece de onde surgiu tudo, né? O estúdio, né, os professores. E é uma experiência incrível, única também. E você sente que para você apresentar esse trabalho que você elaborou, esse lindo trabalho, para os seus colegas, para a sua professora e para todo o pessoal aqui do Centro de Mídias, você sente que você precisou trabalhar assim alguma competência socioemocional, por exemplo? Iniciativa social. Ah, que legal, iniciativa social. E por que iniciativa social, Lid? Porque eu queria, né? Eu fiz esse PowerPoint, mas só que eu não pensei, eu vou apresentar, não vou apresentar. Eu falei, vou apresentar. Aí eu pedi para a professora, eu posso apresentar na aula e tal, mostrar, né? Fazer uma assembleia com a minha sala, que era o princípio de tudo, né? Aí depois a professora gravou, aí depois eu entrei em contato com você, né? E foi tudo incrível, né? E aí a gente vai vendo, Lid, que uma competência socioemocional, ela está sempre entrelaçada com as outras, né? Porque quando a gente pergunta para você qual competência socioemocional você sente que exercitou, né? Nesse trajeto todo. Ela traz para a gente a iniciativa social. Mas a gente pode pensar ainda em outras, né? Por exemplo, Lídia, a gente pode pensar na assertividade. Né? Sim. Então a gente pode pensar assim, puxa vida, mas eu tenho que ser aqui meio assertiva para apresentar meu trabalho, né? Eu não posso ser assim não muito clara, porque senão o pessoal pode não compreender direito o meu trabalho. Então eu vou precisar aqui ser clara, falar as coisas de uma forma aberta, apresentar o meu trabalho com calma também, né? O que mais que a gente pode pensar? O que você acha do... Responsabilidade também. Opa, tirou da minha boca. Responsabilidade. Por que você acha, Lídia? Porque eu estou sendo responsável por um trabalho que eu mesmo criei, né? E vou ter essa obrigação, entre aspas, né? De apresentar e mostrar o meu protagonismo. Exatamente. E aí, com a sua atitude de responsabilidade, você convida, né, todos os estudantes da nossa rede, seja os do 7º ano, que a gente trabalhou mais especificamente a questão da Assembleia, que inspirou, né, a Lidiane a fazer esse trabalho, junto com a professora Mirella, mas a Lidiane acaba convidando também todos os estudantes da rede a que também se sintam responsáveis ou corresponsáveis, né, por uma escola mais harmoniosa, por uma escola, né, que funcione bem. Isso é muito legal, viu, Lid? Parabéns pelo seu trabalho. E foi, assim, um prazer ter recebido você aqui hoje no Centro de Mídias e na nossa aula. Prazer foi meu. Eu agradeço demais, principalmente a professora, né, que me deixou participar da aula, e é incrível, a experiência é incrível e única também. Eu já disse isso, mas é real. E aí, o seu relato, a sua experiência serve de inspiração para outros estudantes também para estarem aqui com a gente, trazerem os seus trabalhos, que a gente adora. É uma honra quando a gente tem a presença de vocês e os trabalhos de vocês para mostrar aqui para todo mundo no Centro de Mídias. Pessoal, foi um prazerzaço ter estado com vocês. A gente se vê
Em breve fica aí o link para vocês avaliarem o encontro de hoje. Cuidem-se muito e um beijão. Beijo.